Você conhece alguém ou já esteve naquele lugar chamado fundo do poço? Gente, vou contar uma história pra vocês. Eu tinha uma cliente que, quando a gente achava que não ia piorar a história, piorava um pouquinho mais. Essa cliente, ela teve uma infância muito complicada, uma infância sem muitas condições financeiras, até para ir para a escola era muito difícil. E ela sofreu muito com o pai, com a mãe, depois os tios adotaram e ela foi maltratada pelos tios. Nesse cenário teve abuso. E quando eu achava que não ia piorar, veio também uma situação do irmão e o irmão também teve uma outra situação de abuso com ela. Eu fiquei ouvindo aquela história por mais ou menos 1 hora e por alguns momentos eu achava que eu não ia conseguir terminar de ouvir aquilo. É muito característico quando você observa que uma situação está ruim. Mas naquele momento, quando eu estava ouvindo aquilo, eu falei, não, isso nada pode ser pior do que isso. E piorava. Nada pode ser pior do que isso. E piorava de novo. Então, é claro que eu já estive no fundo do poço, você também já pode ter visitado esse lugar. Eu acho que não é um lugar que a gente fica por muito tempo, ou pelo menos não deveria. Mas comigo, depois que eu passei por uma situação muito delicada, complicada, eu vi que eu estava num lugar difícil, sabe? Eu vi que esse fundo do poço era o fundo do poço, pela minha característica mesmo, sabe? O rosto triste, o cansaço físico também já era muito grande. Eu fazia as coisas, mas eu percebia que eu tinha uma tristeza muito grande. Bom, se você está passando por isso, você vai saber identificar o que é o fundo do poço, o que é essa tristeza, essa dorzinha no peito, enfim. Mas naquele momento, eu comecei a querer sair de lá. Falei, bom, eu já sei que eu tô aqui, mas eu preciso sair. E aí, eu comecei a ter algumas atitudes diferentes. E essas atitudes é o que eu quero ensinar para você hoje. Inclusive, se você é novo por aqui, eu quero te pedir para deixar o seu like, deixar o seu comentário ao final do vídeo e também deixar a sua inscrição aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, fica por aqui. Meu nome é Malu Albuquerque e eu sempre trago algum assunto relacionado a desenvolvimento pessoal. E hoje eu quero então te dar 5 dicas, 5 pilares que foram fundamentais para eu poder sair do fundo do poço e começar a respirar o sucesso. O primeiro foi criar um mural de sonhos. Como assim? É criar um mural sem medo de ser feliz. Porque quando a gente está na dor, parece que até a felicidade dá medo. Porque você visita um lugar de muita dor, essa dor é palpável, sabe? É física. Mas aí você precisa sair desse lugar. E para você começar a mudar o seu mindset, mudar a sua mente, você precisa começar a sonhar. Se permitir sonhar. Entender que você merece sonhar. Entender que você merece uma vida melhor. E o que eu fiz? Eu entrei na internet, entrei no Google, pesquisei lá viagens, carro, casa, cursos, livros, minha conexão com Deus, minha conexão comigo mesma. E eu peguei várias imagens e coloquei tudo num documento. Depois eu imprimi esse documento e eu colei em banheiro, colei no meu guarda-roupa e todos os dias eu me via naquele lugar. No início parecia assim impossível, inalcançável, inatingível, uma coisa muito distante para mim. Mas com o tempo eu já olhava aquilo e falava, poxa, combina comigo. Acho que essa viagem vai ser muito legal se eu fizer, vai ser muito bom. E depois eu comecei a criar uma rotina para mim. Era muito enfadonho o dia, começar o dia, ter aquela coisa, eu tenho que levantar da cama, tomar banho e etc. Era cansativo, mas eu não esperava a motivação chegar. Eu fazia mesmo quando eu não tinha aquela vontade de fazer. E eu pensava assim, bom, eu tenho que vencer um dia de cada vez. Por quê? Se eu vencer um dia, no final de 365 dias, eu vou ter vencido 365%, isso se eu melhorei 1% por dia. Eu comecei a me tratar com mais gentileza e requerer de mim que eu mudasse um pouquinho por dia. E eu não quis agilizar o processo,
Eu quis viver o processo. Eu quis entender esse processo de sair do fundo do poço. Eu quis entender esse processo de melhorar. E uma outra coisa que eu fiz foi também colocar todas as tarefas que eu tinha que desempenhar. Então aí vai a dica 3, né? O pilar 3. Todas as tarefas que eu tinha que desempenhar, tudo que eu precisava resolver na minha vida. Então lá eu coloquei, na época eu tinha que fazer uma mudança, eu tinha que separar alguns materiais de casa, eu tinha que doar algumas roupas, eu queria mudar algumas coisas no meu guarda-roupa, eu tinha que fazer uma viagem porque eu estava fazendo um tratamento fora, eu tinha que então comprar passagem, ver hotel, eu tinha algumas coisas do meu trabalho também, enfim, eu coloquei tudo. Teve um dia que eu coloquei 35 tarefas ali. E eu olhava aquelas tarefas de manhã, a minha vontade de fazer não acontecia, mas o que eu fazia? Eu queria dar um check naquilo. Eu queria dar um checkzinho, sabe aquele Vzinho que você põe do lado? Pois é, era isso que eu queria botar um Vzinho e dizer, bom, concluído. Só de eu ver que aquela tarefa estava concluída, já me dava um gás para poder fazer a próxima. E isso foi me dando mais incentivo, sabe, para mim mesma. Eu via que eu resolvendo 2, 3, 4, 5 coisas, eu já estava resolvendo. E isso me deixava cada dia mais disposta, mais feliz. Depois eu também criei uma agenda. Essa agenda era super importante, porque ali tinham horários bem padronizados daquilo que eu tinha que fazer. Padrão no sentido de que eu tinha um horário para fazer uma atividade física, me movimentar, eu precisava movimentar meu corpo, isso é um ponto importantíssimo. Eu colocava horário de alimentação, horário de dormir, horário de ir para o trabalho, horário de resolver alguma pendência, enfim, eu colocava numa agenda bem grande, sabe? Não colocava destrinchado ponto a ponto, não. Mas eu fazia uma agenda macro. E isso foi muito importante. Eu imprimia aquela agenda e eu começava a ver assim, eu tinha blocos de atividades e eu precisava cumprir aquilo. Eu precisava ir para o trabalho, depois eu precisava chegar em casa, fazer uma leitura. E uma outra coisa que me ajudou demais, gente, aí vai o quinto pilar desse sair, né, de um lugar de dor, de fundo do poço e tal, que é horrível, né? Eu fiz uma listinha com várias características que eu via e que eu não vi em mim. Então, eu coloquei lá, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou magra, qualquer coisa, tá? E tudo que eu queria conquistar em mim mesma e tudo que eu não percebia em mim, mas que eu já tinha e tudo que eu tinha, mas eu queria valorizar. E aí foi um grande ponto. E junto com esse papelzinho, eu colocava também alguns motivos de gratidão. Então, esse quinto pilar, na verdade, ele se divide em 2, porque vai afirmar a identidade, quem você é, com esses adjetivos, com essas características, mas também vai afirmar uma coisa muito importante, que é a gratidão. Porque a gratidão, ela está atrelada com uma coisa muito legal, que é a satisfação. Quanto mais satisfeito você é, mais grato você é. E quanto mais grato você é, mais satisfeito você é também. E é muito bom quando você faz tudo que você tem para fazer com satisfação. E por mais pequenininho, por mais que seja uma atividade pequena. Então, vou te dar um exemplo muito, muito básico aqui de uma cliente minha. A minha cliente, todos os dias, ela ia trabalhar. Ela trabalhava no RH da empresa familiar e ela fazia tudo aquilo com muito carinho, com muita atenção. Seria contratação, ou conversa para uma demissão, ou avaliar como estava o desempenho de todos os colaboradores. E quando ela chegava no chefe dela, que vinha a ser o pai dela, ele desmerecia tudo que ela fazia. Então ela chegava em casa com uma sensação péssima de que ela tinha carregado o mundo nas costas, trabalhado muito, mas que não tinha valido de absolutamente nada. E aí eu passei esse exercício para ela. Aliás, passei todos os exercícios. Mas um que mexeu muito com ela foi isso, afirmar a identidade dela. Mas eu pedi que ela olhasse no espelho e falasse para ela mesma. Porque não adianta a gente fazer tudo isso e esperar do outro a afirmação de quem você é. Não dá para você condicionar para alguém valorizar você, valorizar seu trabalho, valorizar sua capacidade. Ou um dia essa pessoa falar assim, você merece demais, vai lá, luta pelo que você quer. Porque não é assim, sabe? Não dá pra você condicionar um terceiro, seja ele quem for, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai.
Não dá para você condicionar essa pessoa que ela valorize tudo que você é. Isso só pode começar com você. Essas atitudes de se olhar no espelho, em vez de procurar um tantão de defeito, começar a valorizar aquilo que você é, só pode começar por você. E essas atitudes foram fundamentais para que eu pudesse chegar num lugar onde eu pudesse estar realizando tudo que eu sempre sonhei. Depois disso eu me tornei treinadora, desenvolvedora de pessoas, palestrante, faço atendimentos individuais, mentorias individuais. Eu ajudo milhões de pessoas, explicando para essas pessoas, mapeando com elas os comportamentos, fazendo elas se tornarem pessoas extremamente melhores, tendo uma mudança radical de vida. Por quê? Porque eu vivi. Eu sempre digo que é muito mais fácil eu poder entender a dor do outro quando eu vivi essa dor. É muito mais fácil eu dizer pra você assim, eu consigo fazer você sair desse fundo do poço, te tirar desse fundo do poço, porque eu tava lá um dia e comigo funcionou demais, então com você também vai funcionar. E eu sei que funciona. Se você tá aí me ouvindo e disse, ai, mas parece uma fórmula mágica, nossa, 5 coisinhas. Eu expliquei bastante as 5 coisinhas, né? E eu nem falo que são coisinhas, são pilares mesmo, são coisas fundamentais para o sucesso. Então, se você começar a fazer isso, eu quero muito que você venha aqui e comente qual foi o benefício que isso trouxe para você. Porque é muito importante ter você aqui e saber o seu feedback também. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, deixar seu comentário e sempre que você estiver por aqui, você vai ser notificado dos novos vídeos. Até mais!